Eu tenho 60 anos de prática, né, administrativa. Comecei com 20, estou com 80, e eu praticamente a vida toda trabalhei em empresa pequena, trabalhei em algumas multinacionais também, mas eu vou te falar aqui algumas coisas que o empresário pequeno faz, defende, não se envergonha, porque ele tem um argumento. Mas eu vou até imitar meu pai aqui. Se não fizer assim, não, a gente fecha. Então, quais são essas práticas? Eu queria que você comentasse cada uma delas. Uma Então, é por vender favor. sem nota. Vender sem nota é um negócio que, realmente, diante dos impostos que a gente tem aí, sempre, principalmente às vezes a pessoa não precisa da nota, porque ela é uma pessoa física, então vamos economizar um pouco de imposto. A outra coisa é pagar um pouco por fora, no que diz respeito ao salário. Também os tributos em cima do salário são altíssimos, então, às vezes, uma hora extra ou algum prêmio que a gente quer dar, vai por fora. Uma outra prática é, às vezes, falsear um pouco no que diz respeito à qualidade do produto. Se lá no texto está escrito que o produto tem uma qualidade XYZ, que ele realmente seja um alimento que é super bem tratado, seja um produto que é fabricado e tal, sempre o empresário vai procurar economizar um pouco na sua fabricação e, evidentemente, prejudicando a qualidade do produto. Uma outra coisa também que eu acho que eu me coloco no meio aí, não vai me denunciar, né? Mas é com relação, por exemplo, à concorrência. Né? Eu tenho uma frase que eu digo que a droga do capitalismo é a concorrência, porque você tem que brigar com outro cara, um concorrente, e em condições às vezes semelhantes. Então, se você for super ESG, vamos dizer assim, quer dizer, fizer todas as normas 100%, você não consegue sobreviver. Então, eu queria saber de você, assim, quais são os argumentos que você dá quando você vai fazer uma consultoria, vai fazer um trabalho numa empresa e se depara com todos esses passos que eu mencionei e talvez outros que você possa mencionar também. E o argumento é sempre aquele, é a sobrevivência. Sem isso, eu não sobrevivo. Hoje mesmo eu estava dando uma olhada num texto que eu me deparei há uns anos atrás e que saiu numa publicação da FGV, que é de um professor, que é o Belink. Ele fala sobre limites planetários. Então, existe um autor mais antigo que ele falava de empresa cowboy e empresa astronauta. Então, é uma analogia, né? Então, ele fala o seguinte: lá nos primórdios, não tão primórdios assim, mas quando as empresas estavam conquistando tudo, que ele tinha espaço para todo mundo, por assim dizer, né? Existia um conceito de predador, de dominador. Então tem espaço para todo mundo, é um grande sertão, né? Que são os cowboys. Então vamos explorar, tem espaço para todo mundo, vai dar certo, a gente pode, entre aspas, fazer o que quiser. E existe um meio do caminho entre aí o começo de 1900 até a década de 60, que a gente tem gerações e transições que não são feitas necessariamente por valores que as pessoas tinham em si, que isso é um grande motivador, né? Eu faço isso por quê? Porque é certo. Ponto. Tirando essas pessoas do faço porque sim, né? Nós temos algumas percepções que são ao longo das últimas gerações, né? E a gente vai se deparar com o que aconteceu aí na década de 60, 70, que a gente tem o conceito de desenvolvimento sustentável sendo apresentado, depois a gente tem a Rio 92, a gente tem
depois em 2012 que a gente teve aqui novamente no Rio. Então, nós temos esses marcos que, para um pequeno empresário, fala, nossa, mas é a ONU, está tão distante de mim. O que está acontecendo? Por que a ONU, vamos dizer assim, por que esses grandes começam a falar disso? Porque se percebe que existe um limite, que o crescimento não é eterno e não é a qualquer custo, ou ao menos do jeito que a gente sempre fez. As coisas mudam. A tecnologia evoluiu, o jeito de pensar também evoluiu. Então, quando a gente fala de ética, de compliance, de governança, enfim, nós estamos falando de jeitos de pensar e internalizar esse valor. E fazer porque é certo, ou porque é lei, ou porque é norma, e principalmente porque quem compra de mim está exigindo. Para quem eu vou fornecer é importante. E se eu não fizer determinada prática, pode ser que eu coloque minha imagem em risco. E aí a gente tem questões intangíveis. Quanto vale a marca? Quanto vale eu entregar um produto não tão de qualidade assim, ao invés de uma qualidade ali que tem uma norma, que tem um esperado? E se eu diminuir muito a qualidade, será que eu vou vender? E se começar a quebrar um determinado equipamento quando chega na mão do meu consumidor? Será que ele vai querer comprar de mim de novo? Será que ele vai confiar novamente? Como que a gente gerencia esses riscos? Como a gente gerencia o risco de amanhã pode não ter mais água para produzir? Ah, mas eu sou de tecnologia, eu não preciso de água, por exemplo. Ah, mas seus colaboradores precisam. Para gerar energia que é tão importante para a gente rodar todas as tecnologias, no Brasil a gente precisa bastante de água e com qualidade, senão as turbinas não giram. Então, são coisas que quando a gente começa a expandir um pouco o olhar e conectar realmente, de um primeiro momento pode ser um pouco assustador, né? Que aí a gente tem que cuidar tudo de todo mundo. Mas a gente se entende como parte do todo e não mais como um dominador, um predador, um explorador. Então a gente passa a entender que quais as consequências de se operar em um sistema aberto e em expansão, economia, dentro de um sistema fechado e limitado que é o planeta Terra. Como que a gente faz isso acontecer? Se estão desassociados, uma hora acaba, uma hora dá problema. Então, esse professor, esse autor, ele fala que a gente vai ter que fazer, temos, na verdade, é bem no presente, é quase um pouquinho no passado, né? E não se trata de uma data de quando a gente precisar se perguntar. Não, a evolução das evidências, a gente não está falando nada, né, de que alguém imaginou mesmo, a gente está falando de fatos. Existem evoluções de evidências científicas das pressões sociais mesmo, que deixam claro que ele fala que by design ou by disaster as coisas vão mudar. Ou seja, por design, por ideia, porque mudamos, vamos mudar. Ou por desastre. Entreguei um produto muito ruim, não estão comprando de mim. E aí isso pode ser uma cadeia interna, pode ser externa, a gente pode quebrar de outras formas. Um pequeno empresário, pode ser dono de uma cafeteria. Tá, e se a água ficar muito cara? E se o pó de café ficar muito caro, o grão, a saca que ele trabalha? E se o que ele sempre compra, que é de altíssima qualidade, por algum problema na empresa, a empresa reduzir essa qualidade? O que acontece com, né, o cliente do cliente? O cliente né? O que acontece com a cafeteria? Ele vai servir aquele café e vai estar horrível, ele vai perder cliente. A cadeia inteira se prejudica. Então é importante a gente começar a olhar o todo, que é a tal da visão sistêmica, que os novos paradigmas aí, quando a gente fala em sustentabilidade, economia circular, enfim, é o que a gente está pretendendo.